Deus nos dando vida, nos dando força, nos dando saúde, para estar na presença dEle, né? Louvado seja Deus. Eu confesso aos irmãos que toda vez que eu vou ministrar ou até dirigir um culto na igreja, e olha, irmãos, que eu estou aqui nesse altar há muitos anos, não tenho 5 anos aqui, nem 10 anos, tem muitos anos, você nem imagina o tanto de anos, mas toda vez que a gente vai subir no altar para dirigir um trabalho, ou levar uma palavra, a gente fica assim meio temeroso. Por quê? Porque é uma grande responsabilidade, amém? Louvado seja Deus, porque eu não estou aqui falando para mim, eu estou falando para você, amém? Para que nós não possamos, louvado seja Deus, falar errado, mas sim sempre falar certo, aquilo que Deus Ele quer entregar para a igreja, amém? Louvado seja Deus. Então, abrindo a sua Bíblia, louvado seja Deus, você ora, você jejua, mesmo assim você ainda continua também nesse temor, para que a gente não venha errar, né? Glórias a Deus. Isaías capítulo de número 9, e no versículo de número 6, 9 e 6, diz assim: profeta Isaías, homem muito usado na mão de Deus. Eu gosto muito desse livro, né? Eu gosto muito das profecias de Isaías. Louvado seja Deus, porque são assim profecias que nos edificam, nos ajudam muito. Você pode estar caído, e ali quando você lê a palavra de Deus em Isaías, ela vem te fortalecendo a cada dia mais, amém? Louvado seja Deus. Então diz aqui Isaías 9, versículo 6, diz assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Pode sentar, irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. Há 740 anos antes do nascimento de Jesus, Deus já usava ali Isaías, glórias a Deus, para falar que haveria ali um menino que ia nascer, e esse menino, glórias a Deus, era o próprio Filho de Deus. Então hoje nós estamos nesse tempo de época de Natal, louvado seja Deus. Então, época de Natal, ela vem mostrar, ela vem revelar, não significa que Jesus nasceu no dia 25 de Natal, de dezembro, que se torna o Natal, mas é um tempo, é uma época que traz para todo o ser da terra, todos, aleluia, uma lembrança de Jesus, uma lembrança que Deus enviou um Filho, que Deus enviou um Salvador, glórias a Deus, mesmo ele sendo evangélico, mesmo ele sendo católico, mesmo ele sendo tudo, quando se fala em Natal, eles vão se lembrar que Natal é o nascimento do Filho de Deus. Natal é o tempo em que veio Jesus para salvar a humanidade. Louvado seja Deus. Então, você vai andando por aí, você vê um monte de presépio, né? Glórias a Deus, ali aqueles presépios, mostrando ali José, simbolizando José, Maria, e aquele boneco que significa Jesus, e até ainda tem mais algumas outras ao redor. Louvado seja Deus. Mas então tudo isso mostra para o ser humano na face da terra esse amor de Deus, que Ele deu o seu único Filho. Louvado seja Deus, aleluia. Aqui em Mateus, no capítulo de número 1, aleluia, ele vem falar aqui do nascimento de Jesus. E no versículo de número 23 fala assim, ó: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluia, glórias a Deus. Pois Deus mostrou para Isaías também o nome de Emanuel. Nós vemos aqui no livro de Isaías, voltando um pouco para trás aqui, glórias a Deus, a gente vê aqui em Isaías capítulo de número 7, e no versículo de número 14,
mesmo Senhor já revelava para Isaías, aleluia, glórias a Deus, o Filho de Deus. Então ele fala aqui, olha, portanto mesmo Senhor, Isaías 7,14, portanto mesmo Senhor vos dará um sinal, aleluia, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Aleluia! Glórias a Deus. E ali no nascimento de Jesus a gente vê, glórias a Deus, referindo o que Deus mostrou ali, aleluia, para Isaías. Louvado seja Deus, citando ali Isaías, aquele profeta que profetizou 740 anos antes do nascimento de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. O nome de Emanuel. Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco. Aleluia. O significado de Emanuel é Deus comigo, é Deus com você. Fala comigo, Emanuel é Deus comigo. Deus enviou Jesus para estar comigo. Aleluia. Pode falar, Deus enviou Jesus para estar comigo. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Então diz a palavra de Deus que este amor de Deus foi tão grande, aleluia, glórias a Deus, que a palavra ela vem falando deste Jesus maravilhoso, que a gente vê aí, né, as mensagens pelo mundo afora, glórias a Deus, até os ateus, até os ímpios, glórias a Deus, sabe desta mensagem de Deus. Louvado seja Deus que Ele enviou seu Filho com tanto amor pela humanidade. Glórias a Deus. Então a gente vê, irmãos, que o amor de Deus foi um amor que não somente para mim, não somente para você, não somente para esta igreja, mas Ele enviou este Filho, aleluia, através do seu amor para toda a humanidade. Louvado seja Deus. A gente vê aqui na palavra de Deus, que está no livro de João, louvado seja Deus, como que Deus, o amor de Deus é tão grande, aleluia, sobre as nossas vidas, quando Ele envia ali Jesus, para ser o Salvador desta humanidade. João capítulo de número 3, se não me falha a memória, glórias a Deus, estou virando a Bíblia aqui, louvado seja Deus. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você? Que Jesus não é panetone. Jesus não é presente. Jesus não é uma reunião de família onde ali o pessoal começa a se alegrar, comer bastante, beber bastante, depois se embriagam e sai até morte, quebra-pau. Jesus, Ele é o Filho de Deus que foi enviado para nos salvar. Glórias a Deus. Jesus é o Filho de Deus que foi enviado para a salvação do ser humano, da humanidade. Então, no João capítulo de número 3, no versículo de número 16, vem falar assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glórias a Deus. Então, o amor de Deus, Deus olhando para este mundo, Deus via todos, o povo andando completamente desorientado, o povo andando completamente sem paz, o povo andando destruindo aquilo que Deus construiu, até mesmo o próprio ser humano, até mesmo o seu irmão. Louvado seja Deus. Aí Deus olha lá de cima e fala: não foi para isso que eu criei tudo isso, não foi para isso que eu fiz tantas maravilhas, aleluia, ali naquela terra. Louvado seja Deus. Eu publiquei um vídeo ali no meu status que fala do poder do nosso Deus, da grandeza do nosso Deus, quando Ele vem firmar, aleluia, os grandes luminares, Ele vem firmar, louvado seja Deus, tantas grandezas dEle, como também até os menores, como uma formiga. Louvado seja Deus. E também Ele fez o homem, Ele fez a criação, glórias a Deus. Isso tudo para alegrar o seu coração. Algo, quando você constrói, quando você faz alguma coisa, você quer ver aquele negócio bonito, não é assim, irmãos?
louvado seja Deus, né? Quando, aleluia, um costureiro vem costurar aquela roupa, ele faz ali, ele dá o seu melhor, ele quer ver aquela peça muito bonita, glórias a Deus. Quando você pega a sua casa e você vai construir a sua casa, você quer construir uma casa bonita, você, aleluia, limpa a sua casa, você vai olhar e você quer ver uma casa bonita, louvado seja Deus. E tudo isso Deus fez, aleluia, para ver as coisas lindas e bonitas. E Ele fez as coisas bonitas, aleluia, glórias a Deus. Ele fez tudo muito lindo, tudo muito bonito. Louvado seja Deus. A gente vê os animais com várias cores por aí. Louvado seja Deus. Deus colocou as cores certas em cada um. Colocou na zebra, colocou no tigre, colocou no leão, colocou em tudo. Colocou, aleluia, criou o homem. Louvado seja Deus, a mulher. Glórias a Deus. E fez tudo do melhor, do mais lindo. Os peixes, né, irmãos? Tantas coisas lindas. Mas Ele não criou para a sua destruição. Ele fez tudo isso, aleluia, glórias a Deus. Assim como você, quando cria alguma coisa, você quer ver o lindo daquilo que você fez. Louvado seja Deus. E Deus fez o ser humano tão lindo, glórias a Deus. Deus fez o homem tão lindo. Ele criou o homem e criou a mulher tão lindo, glórias a Deus. Mas no decorrer dos tempos, dos anos, Ele começou a ver a destruição. Ele começou a olhar e ver a destruição sobre a face da terra. E aí, o que Ele fez? A Bíblia diz que o amor dele era tão grande ali, aleluia. João, ele vem falar que o amor de Deus era tão grande que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus, aleluia, Ele vem nascer ali daquela virgem de Maria, depois de quando Deus usa Isaías profetizando há muitos anos. Pode-se dizer que aquele povo que ouviu a profecia de Isaías naquele tempo nem acreditava que isso ia se cumprir, porque depois de tantos anos, mais de 700 anos, aí nasce o menino Jesus. Aleluia. Aí Isaías, ele continua lá atrás falando, ele via ali, ele viu o menino que nasceu. Oh, louvado seja Deus. Ele conseguia enxergar que muitas das vezes Deus está mostrando as coisas para a gente, revelando, falando, e a gente não consegue enxergar o que Deus está querendo falar conosco e mostrar para a gente. Louvado seja Deus. Muitas vezes a gente fica na incredulidade. Quem sabe aquele povo naquele tempo ficou na incredulidade. Mas Isaías não profetizou que viria o Emanuel. Isaías profetizou, aleluia, o menino nos nasceu. Cadê o menino? Oh, glórias a Deus. Quem sabe que na sua vida você também começa a imaginar e começa a pensar, mas Deus falou comigo. Ah, meu Deus, e quanto tempo não aconteceu nada. Glórias a Deus. Mas a palavra de Deus, ela não volta para trás vazia, irmãos. Mas antes ela faz o que lhe agrada. Antes ela faz o que lhe apraz. Oh, louvado seja Deus. Se Deus falou, glórias a Deus, ela irá se cumprir. Aleluia! E depois de tantos anos, se cumpriu a profecia. Depois de tantos anos, a profecia se cumpre, glórias a Deus. Ali a profecia de Isaías, louvado seja Deus. Quando ele fala ali, naquela profecia, um menino nos nasceu. Ele via ali aquele tempo. Ele via assim, porque um menino nos nasceu. Ele chegou, vê, através do sol espiritual, da revelação de Deus. Aleluia! Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu, foi Deus deu seu filho. E o principado está sobre os seus ombros. Glórias a Deus. O que é principado? É príncipe de todas as coisas. Ele é príncipe acima de tudo. Aleluia. Glórias a Deus. Então Deus mostrava ali para Isaías, aleluia, e se chamará o seu nome. Olha o nome dele que foi recebido, maravilhoso. Você pode glorificar a Deus essa noite.
seja Deus. Aleluia. E Ele deu conselheiro para você. Aleluia, glórias a Deus. Quantas vezes nós estamos sem saber o que fazer, nós estamos na nossa batalha, e a gente começa ali preocupado e começa a orar. E quando você começa a orar, você começa a receber uma paz, porque você já recebeu o conselho de Deus no seu coração. Aleluia. Porque o Espírito de Deus, o conselheiro Jesus, aleluia, Ele já te acalmou, já te acalentou, tendo essa certeza que a vitória você já recebeu. Louvado seja Deus. Esse é o maravilhoso, é o Jesus maravilhoso que o Senhor nos deu. Conselheiro, Deus forte. Não é um Deus qualquer, não é um Deusinho, aleluia, não é um Deus estrangeiro, glórias a Deus, não é um Deus fraco que perde nenhuma batalha. Ele não perde batalha nenhuma, irmãos. Ele não perdeu a batalha da sua vida, ele não perde nenhuma batalha, glórias a Deus, porque Ele é Deus forte, Ele pode fazer tudo. Louvado seja Deus. Deus forte, Ele é Pai da eternidade. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus sempre estará conosco, glórias a Deus. Jesus, aleluia, Ele é aquele que conhece antes, Ele conhece agora, Ele conhece o último dia, aleluia, das nossas vidas. Ele sabe de todas as coisas, porque Ele é o Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é aquele que nos traz paz na hora da guerra, do desespero, na hora que nós estamos preocupados, perturbados. É aquele que chega assim, trazendo aquela paz. Você está naquela preocupação, você está naquele monte de problema, e de repente você começa a orar, e você recebe uma paz. Mas como assim? Você não está vendo nada, mas já recebeu a paz. A paz que entrou na tua casa, a paz que entrou no teu coração, a paz que entrou na tua vida, aleluia, porque Jesus é o príncipe da paz, e quando você busca Ele, aleluia, a paz dele vem sobre você. Aleluia! Louvado seja Deus. Esse Jesus, esse menino, foi dado para nós, irmãos. Eu comecei a orar a Deus, falei, Senhor, aleluia, que mensagem trazer hoje? Glórias a Deus, o Senhor me deu essa palavra nessa noite. Glórias a Deus, é uma palavra que todo mundo sabe. Louvado seja Deus. Mas é uma palavra que venha, aleluia, nessa noite, trazer um despertamento para a tua vida. É esse o Jesus que você tem na tua casa. É esse o Jesus que você serve. É esse Jesus que você tem que colocar a tua família. Oh, louvado a Deus, seguindo esse Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Ele foi dado por Deus, e Deus deu o melhor. Deus deu o melhor, aleluia, glórias a Deus. Muitas das vezes a pessoa começa a buscar sempre o melhor. A nossa tendência é buscar o melhor, glórias a Deus, fazer o melhor, mas nem imaginamos que o melhor está conosco, nem pensamos muitas das vezes que o melhor está conosco. O melhor está nos direcionando, o melhor está nos levando, aleluia a Deus, para as coisas boas. Louvado seja Deus. E às vezes a gente fica procurando aqui, procurando lá, mas o melhor está com você. Foi dado para você, aleluia. Foi dado para você este menino, foi dado para você Jesus. E aí, aleluia, Deus mostra ali para Isaías o nascimento de Cristo. E aí quando Maria, aleluia, agraciada, ela recebe o anjo do Senhor, a visita do anjo. Depois de muitos anos, glórias a Deus, aquela virgem, que não era, louvado a Deus, não era casada, vamos dizer que ela seria noiva ou encaminhada a um casamento, e de repente ela começa a crescer a barriga, mas o anjo vem e avisa para ela, antes, que ela seria a mãe de um Salvador da terra. Olha o tamanho do privilégio, irmãos, olha o tamanho do privilégio da Maria. Eu posso observar que na Maria o tamanho da serva de Deus em santidade, para Deus escolher ela. Glórias a Deus. Aquela serva que andava ali, olha, ligada nos céus.
aquela serva que andava ali ligada na palavra de Deus, aquela serva que ela não andava só, mas ela estava andando com Deus. Aleluia. Aleluias, glórias a Deus. E Deus lá de cima, ele começa a observar, glórias a Deus, e aí ele observa e encontra ali a Maria, aquela mulher santa, aleluia, a vida santa, não tinha nada que pudesse manchar a sua vida diante dos homens e diante dos olhos de Deus. E o Senhor escolhe Maria ali, para que através dela viesse o Salvador Jesus. Por que Jesus precisaria vir? Precisaria nascer um Salvador para a humanidade, para sofrer, né, irmãos? Para padecer, né, irmãos? Para nos ensinar o caminho do céu. Louvado seja Deus. Aleluia, porque tinha os profetas. Tinha ali os profetas na terra. Tinha ali os sacerdotes na terra. Mas muitos começaram a sair da direção de Deus. Louvado seja Deus. E o homem estava completamente andando perdido. E outra versão diz, louvado seja Deus, que o povo caminhava sem direção. O povo não sabia que direção tomar. Glórias a Deus. Mas Deus envia Jesus para direcionar a vida deles. E Deus, aleluia, louvado seja Deus, Ele vem enviar Jesus, o único filho dele. Eu acredito que você não daria o seu filho para morrer por ninguém, mas o amor de Deus não dá para se contar o tamanho desse amor de Deus, que muitas das vezes a gente fala, Deus me ama, maneira de nós falar, mas a gente não pode imaginar o tamanho desse amor que Deus tem por nós, por mim, por você. Aleluia, glórias a Deus. Porque se nós pudéssemos imaginar esse tamanho do amor de Deus, nós servia Ele melhor. Aleluia, nós se entregaria a Ele mais ainda. Louvado seja Deus. Nós faria mais coisas para Ele. Aleluia, glórias a Deus. Nós iria andar melhor, aleluia, na presença dEle do que nós andamos hoje, irmãos. O amor de Deus foi tão grande, porque não é fácil você dar seu filho para morrer por alguém, mas o amor dele é tão grande que Ele deu o seu único filho. Ele não tinha 5 que nem eu, Ele não tinha, louvado seja Deus, só um filho. Ele pegou e deu para sofrer, para padecer, para ser maldito nessa terra, por amor a mim e amor a você. Louvado seja Deus. E o que nós fazemos com todo este amor que recebemos? O que nós fazemos para o nosso Deus? Vou colocar nós, porque eu estou no meio. O que nós fazemos para agradecer o nosso Deus, irmãos? O que nós fazemos para agradecer o nosso Deus por esse tão grande amor dele ter dado o seu filho para nós? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo para agradecer a Ele? Porque muitas das vezes nós fazemos alguma coisa, já vemos, vou na igreja porque vou buscar a bênção, mas não para agradecer. Aleluia. E nós precisamos aprender a ser mais grato. Nós precisamos aprender a servir mais a Deus. Nós estamos chegando ao final de um ano. Louvado seja Deus, daqui a pouco vira outro ano. Se assim Deus permitir que nós vamos chegar lá. Glórias a Deus. Então, irmãos, o que nós estamos planejando para servir melhor a Ele? O que você, o que eu estamos planejando para fazer melhor ainda para Deus? Porque esse ano nós não fizemos nada, fizemos muito pouco, reclamamos mais do que servimos, falamos mais do que oramos. Louvado seja Deus. Então a gente se acha o bambambam da terra, se achamos os fortes da terra. Não é assim, igreja. Aleluia, glórias a Deus. Oh, louvado seja Deus. Precisamos pensar mais como agradecer ao nosso Deus e como agradecer ao nosso Jesus por ter vindo e sofrido da maneira que Ele sofreu.
Louvado seja Deus, sabendo de tudo que ele ia passar, e ele veio por obediência ao Pai, amém? Por amor a você, por amor a você, por amor a mim, glórias a Deus. Ele não mediu nenhum esforço, ele não mediu, ele não olhou para a dor que ele ia passar, e hoje nós medimos tantas coisas para servir a Deus. Muitas vezes nós pedimos muito. Hoje está frio, não vou para a igreja. Hoje está frio, não vou dobrar meu joelho, não. Está calor. Nunca está bom para nós servir a Deus. Nunca está bom para nós fazer o melhor para Ele. Aleluia. Nós só queremos mais. Mas que nós possamos refletir hoje. Refletir nesta palavra, irmãos, desse grande amor que Deus nos deu. Parar para pensar mais, o que eu estou fazendo mais para agradar o meu Deus, porque Ele já fez tudo o que Ele poderia fazer por mim, dando o seu único filho para sofrer, padecer, ser maldito naquela cruz por mim. É isso que nós precisamos parar para pensar, meditar e ver, o que nós fizemos este ano, que o ano já está indo embora. Quantas almas nós pregamos para Ele, e quantas jejum nós fizemos pela obra de Deus, quanto jejum nós fizemos para Deus salvar as almas, quantas orações nós fizemos para Deus salvar as almas, quantos convites nós fizemos para alguém vir até a casa de Deus. É tempo de nós refletir. O final do ano está aí. Louvado seja Deus. O ano está se passando. Então é tempo. Deus já fez a parte dele. Ele nos deu o seu único filho. Ele nos deu Jesus. E agora, irmãos, louvado seja Deus. O que nós podemos pensar? O que eu estou fazendo? Aleluia! Para agradecer pela minha salvação. O que você está fazendo para Deus, para agradecer tudo que Ele tem te feito? Aleluia, pelo ar que respira, louvado seja Deus, porque não estamos ali respirando pelo oxigênio do hospital, estamos respirando normal, estamos com saúde. Muitas vezes estamos cansados por qualquer coisa, mas isso não é nada, porque nós precisamos agradar mais ao nosso Deus. Nós precisamos servir mais ao nosso Deus. Nós precisamos fazer mais para o nosso Deus. Medita aí você, eu vou meditar aqui. Quantas pessoas pregamos a palavra neste ano? E quantas almas nós ganhamos para Jesus? Louvado seja Deus. Hein, irmãos? Quantas almas nós convidamos para vir para a igreja? Quantas pessoas nós pregamos a palavra? Eu preguei ali, isso aqui. É muito pouco, irmãos. 365 dias no ano. Conta tantas horas que tem nesse ano, que nós não fizemos nada para Deus. Aleluia. E muitas das vezes nós chegamos só na casa de Deus pedindo, como se Ele fosse o nosso empregado, nosso funcionário, e nós, os senhores da casa. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E nós achamos que somos melhor até. Aleluia. A palavra não era para ir para esse lado, mas Deus estava falando aqui nessa noite, para que nós possamos, próximo ano, nos despertar mais para fazer alguma coisa para o nosso Deus. Porque não podemos chegar diante do Senhor com as mãos vazias. Aleluia! As mãos vazias. Quantas almas? Eu te dei os talentos. Deus nos deu talento para trabalhar na sua obra. Todos aqui receberam. O que recebeu menos, ele recebeu quantos talentos? 1. Mas recebeu, mas recebeu. Todos receberam o talento de Deus.
Todos nós recebemos talentos para fazer a obra de Deus. Aí chega o Senhor na casa, aleluia, e nós vamos apresentar quantos que nós granjeamos. Louvado seja Deus. Quantos talentos? Deus te deu um talento, Deus te deu 2, Deus te deu 4, te deu 6, te deu 5. Quantos talentos você tem? E você granjeou o que para Deus? Aí chega o Senhor e vai te cobrar naquele dia. Mas a palavra vem dizer o quê? Que naquele dia, quando chegar o Senhor da casa, cobrando os seus servos, os talentos, a gente vai ter que prestar conta. Glória a Deus. A gente vai ter que prestar conta dos talentos. Louvado seja Deus. Quantas almas eu ganhei, Senhor, para Ti, meu Pai? Olha, Senhor, eu preguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Senhor, eu ajudei. Já está estampado, aleluia. A Bíblia diz que já está diante dos olhos de Deus tudo que nós fazemos. Louvado seja Deus. No caminho eu estava conversando com a pastora Nice. Glórias a Deus. Algumas coisas que nós fizemos na obra do Senhor. Aleluias. E Deus, Ele recebeu, Ele contemplou, porque nós trabalhamos. Louvado seja Deus. Talvez a gente não está vendo os frutos aqui, mas diante do trono de Deus, aquele dia vai constar. Vai constar o meu trabalho, vai constar o seu trabalho, glórias a Deus. Vai constar o que você fez para Deus. Esses são os talentos, irmãos. E o Senhor te deu um talento. Deus te deu talentos para você fazer a obra dele, aleluia. Deus te deu talento para cuidar da casa, aleluia. Ele vai chegar e vai ter esses talentos. E a palavra do Senhor vem dizer que para aquele que recebeu mais talentos, ele dobrou. Todos eles dobraram, ele recebeu com amor. E aquele que recebeu um talento, sabe o que ele fez? Ele simplesmente guardou e enterrou o talento. Será que você está guardando e enterrando o seu talento? Para aqueles que enterraram o seu talento, sabe o que aconteceu? Ele disse na cara, vai falar, é a palavra de Jesus, não é a minha. Vai falar na cara dessa pessoa, que pegou o talento, não trabalhou, não fez nada, e aí ele vai falar para ele assim: servo mau, serva mau e infiel, te dei um talento e você não fez nada, simplesmente você guardou. Lançai ele para as trevas. Pode perder a salvação, irmãos, se a gente não trabalhar para Jesus. Se a gente não fazer a obra de Deus, podemos perder a salvação. Os irmãos acham que Jesus escolheu os discípulos lá para não fazer nada, aleluias, para não pregar a palavra. Ou os irmãos acham que vocês foram chamados, eu também, só para receber as bênçãos e não fazer nada. Louvado seja Deus. Deus, Jesus nos deu um talento, Ele te deu um talento. Pode ser um menor aqui, mas Ele te deu um talento, 2 talentos, 5 talentos. Coloca em prática e trabalha na presença dEle, nesses talentos, e seja útil para a obra de Deus. Porque naquele dia, Ele rejeitou, Ele vai rejeitar. Jesus disse, Ele vai rejeitar esse servo que pegou o talento e guardou, não fez nada, escondeu. Aí chega diante do Senhor e fala: Senhor, está aqui, ó, seu talento que o Senhor me deu, guardei. Ele vai chamar ele de servo mau e infiel. Lançai ele nas trevas exteriores. Lá haverá o que, irmãos? Ranger de dentes, sofrimento eterno. Jesus te chamou para fazer a vontade dele e a obra dele. Aleluia. Chega de nós, cristãos, crentes, aleluia, ficar só querendo só louvar, só agradar a Deus, e o resto que vão se perdendo por aí. Nada disso, irmãos. Glórias a Deus. Nós precisamos mudar a nosso pensamento pela palavra de Deus.
Nós precisamos mudar nossa maneira de servir a Deus. Trabalhar na obra do Senhor Jesus, ganhar as almas, trazer almas, aumentar o seu talento, aleluia. Você ganhou 2 talentos? Ganhei 2 talentos, um para pregar a palavra, outro para orar. Então granjeia mais 2 aí, aprende a louvar, aprende a ter amor, louvado seja Deus, ajudar as pessoas que precisam, louvado seja Deus. Tem muitas necessidades na obra de Deus, tem muitas coisas que precisam para a gente fazer. Amém, igreja? Amém? Aleluias, louvado seja Deus. Nós possamos nos despertar diante do Senhor Jesus. Amém? Deus, Ele não enviou Jesus aqui somente para nascer, morrer, padecer e dar salvação só para nós ficarmos bem bom, não, irmãos. Deus enviou Jesus. Jesus sofreu, todos nós sabemos pela palavra de Deus, padeceu, Ele foi maldito por nós, louvado seja Deus, para que nós, irmãos, não é só para nós receber a nossa salvação, não, é para nós fazer a obra dele, ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Acabou o amém da igreja? Amém. Aleluia. Vamos ficar em pé. Louvado seja Deus. Uma palavra de reflexão neste final de ano para as nossas vidas. Jesus está voltando e nós precisamos servir a Ele com mais amor, com mais alegria, aleluia, na presença dEle. Louvado seja Deus, porque é isso que Ele espera de nós. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Nós iremos